Fala galera do nosso canal, obrigado por assistir a nossas videoaulas aí, ok? Gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Agile Tecnologia, o canal do Edson Bastos, né? Edson 7 Bastos. Quem vos fala aí é o professor Edson. Nós vamos começar uma série de videoaulas aí, é uma nova série muito interessante para quem aí quer entrar na área de hardware, né, conhecer um pouco sobre manutenção, verificar se é isso que vocês podem estar seguindo como carreira. Já digo que é uma área muito promissora, ok, galera? Então, assim, o conhecimento nessa área vai te diferenciar de qualquer um outro profissional, ok? Independente se você for atuar com manutenção ou não. Galera, vamos lá. O título do curso é Hardware Básico do Computador para Iniciantes. A gente vai começar falando sobre todos os itens ou os nossos dispositivos aí do nosso computador para montagem do mesmo, os principais. E depois, nas próximas videoaulas, a gente vai falar mais a fundo sobre cada um deles, ok? Então espero que vocês gostem, acompanhem aí o nosso canal, curtam as nossas videoaulas aí, se inscrevam no nosso canal e divulguem, ok, galera? Pra gente continuar disponibilizando essas videoaulas aí, esses cursos gratuitos para vocês, tá certo? Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a placa-mãe. Ok? O contrário que muitos falam, né, gente? Aqui é um modelo de uma placa-mãe. O contrário que muitos falam, que o processador é a peça mais importante do nosso computador. Na verdade, quando dizem isso, é porque não tem um conhecimento mais a fundo referente à máquina. Porque, assim, primeiramente, o processador ele é conectado à placa-mãe. Então a nossa placa-mãe é realmente a peça mais importante, ok? Então a partir de agora já coloquem aí esse conceito. Placa-mãe é a peça mais importante do nosso computador. Aqui tem um modelinho de placa-mãe mostrando algumas ideias de como funciona, ok? Quando a gente fala que a placa-mãe é a peça mais importante, além de todos os itens serem conectados a ela, nós temos aqui o chipset, ok? Então aqui é o chipset. O chipset, galera, ele é uma parte essencial da nossa placa-mãe, ou seja, ele vai fazer com que o processador trabalhe de uma forma 100% de acordo com o que você comprou, com todo o seu potencial, vai fazer com que os outros componentes trabalhem da melhor forma. Então o chipset ele tem que ser bem atualizado, ok? E para isso tem que ser uma placa-mãe de ponta, tá certo? Aqui, só para comentar alguns itens referente à nossa placa-mãe, aqui ele mostra algumas informações. Eu vou pegar aqui um marcador para vocês poderem acompanhar. Vou fazer uma marcação aqui para que vocês consigam visualizar, ok? Então aqui nós temos os slots, né? Na verdade as entradas aqui para sua placa de memória, ok? Então nós temos aqui sendo mostrado aqui os slots, os encaixes da placa de memória. Nós temos aqui os conectores SATA para você ligar o HD, o DVD e etc. Tá, galera? Nós temos aqui os conectores de fonte, 24 pinos para uma fonte ATX. Ok? Falaremos sobre isso um pouco mais adiante. Aqui nós temos os slots PCI, ok? E PCI Express, para a gente poder conectar aí a placa de vídeo. Falaremos sobre isso um pouco mais adiante também, tá certo? Aqui a parte, o painel, né? No caso da sua placa, onde você vai conectar teclado, mouse, monitor e etc. Tem dois tipos de placa, tá, galera? A placa onboard, que já vem com a placa de vídeo integrada, as outras placas já integradas a ela, e nós temos as placas off-board, onde você pode colocar uma placa de vídeo mais potente, alguns outros componentes que são mais potentes aí no seu computador, quando você tem um computador para uso de repente para edição de vídeo, para jogos e etc. Tá ok? Aqui é uma das partes mais importantes, onde fala sobre o soquete, tá? O soquete, galera, é onde vai ser o encaixe, né? Encaixado aí o seu processador. Nós temos aqui um soquete 775, porém, quando a gente fala de soquete, encaixe do processador, de acordo com a numeração ou com a categoria do soquete, vai ter determinados processadores que vão ser conectados a essa placa, tá certo? Então, só retificando, componente principal do nosso computador, placa-mãe, certo? Observação, se a placa for de baixa qualidade, atrapalha o desempenho do computador, ok? Ou dos outros componentes instalados a ela, certo? Próximo item aqui, galera, é o nosso famoso processador, e agora sim vamos falar do processador. O processador, galera, é considerado o cérebro do computador, ok? Pois todos os processos do computador passam por ele. Se for perguntado a um leigo qual o melhor computador hoje, certamente ele irá dizer que é o da Intel, que na realidade não é o computador,
e sim o processador, ok? Então, assim, só para vocês entenderem, então o processador, galera, nós temos duas empresas aí, né, que são de pontas as mais conhecidas, que é a AMD e a Intel, tá certo? Falando um pouquinho sobre processador, a Intel é uma empresa que usa tecnologia de ponta, ok? A AMD tá similar aos processadores da AMD. A diferença, vamos falar sobre a diferença. A Intel usa tecnologia de ponta, consequentemente os processadores são mais caros, porém vocês têm aí uma tecnologia muito mais avançada. Mas tem uma palavra chamada update, uma atualização. Quando vocês forem atualizar o seu computador, colocar uns dispositivos mais avançados, nem sempre aquele soquete que eu falei lá no início vai ser compatível com o processador que vocês vão estar utilizando no caso da Intel. Já o da AMD, a maioria deles são compatíveis, tá certo? Então, a diferença aí é que a AMD vai ter processadores similares. Lógico que a Intel está um passo mais à frente, porém a AMD são processadores mais baratos, computadores mais, né, os processadores para deixa o computador muito mais em conta aí, né? Se você não quer gastar tanto dinheiro e quer ter um computador similar, um bom computador, ok? Já a Intel você vai ter um gasto um pouquinho maior, porém você vai usar tecnologia de ponta, fica a seu critério selecionar quais são os melhores aí, tá ok? Uma questão importante, galera, é a arquitetura do processador, tá? Então, assim, a arquitetura é uma das partes importantes também. Tem processadores 64 bits, 32 bits, ok? Então, o que, que isso significa? Na verdade, ele vai reconhecer um pouco mais de memória, o seu computador, os programas vão ter um desempenho melhor, são os programas 64 bits, mas algumas coisas que vão estar acontecendo aí, mas a gente vai falar um pouco mais adiante, tá certo? Reparem que esses processadores, aqui eu peguei só a imagem da Intel, mas no futuro a gente verifica outros processadores. Recapitulando, o cérebro do computador é o processador, responsável por receber as ordens e processá-las no menor tempo possível, tá certo? Todas as decisões lógicas são feitas pelo processador, ok? Vamos para o próximo item, que é a nossa placa de memória, tá certo? No caso, a nossa memória RAM, tá, galera? Então, a memória RAM é usada pelo processador para armazenar dados que estão sendo processados, usados naquele momento, ok? Que o computador é ligado. Funciona como uma espécie de mesa de trabalho. A quantidade de memória RAM disponível em determinada atividade, ok? O que, que isso significa? É que se você tiver com vários programas abertos, e ter uma quantidade X de memória RAM, e esses programas estiver ocupando toda a memória RAM do seu computador, ele não vai te possibilitar abrir outros programas. Então isso influencia diretamente nos dados que são processados. Quanto mais memória RAM você tem no seu computador, mais janelas serão abertas, mais programas serão abertos ao mesmo tempo, ok? A memória RAM é uma memória volátil, tá certo, galera? Então ela funciona com energia. Caso caia energia, as informações que estão sendo processadas ali pela memória RAM, automaticamente elas se perdem, ok? É uma memória chamada memória volátil, tá certo? Então, galera, só recapitulando, responsável por armazenar tudo que está aberto no computador, tá certo? Quantidade de memória RAM influencia diretamente na quantidade de programas abertos. Se estiver aberto vários programas e a memória RAM estiver cheia, você terá que fechar alguns programas para abrir outros, ou seja, liberar espaço na memória RAM do computador, tá certo? Então, é uma parte importante. Depois a gente comenta quando estiver falando sobre memória RAM, sobre dual channel, quantidade de memória, frequência da memória, entre outras coisas, falaremos numa próxima videoaula, tá certo? Próximo item aí, galera, um item extremamente importante, placa de vídeo. A placa de vídeo, galera, ela é responsável exclusivamente pela geração de imagens para a tela do computador. Hoje todas as placas de vídeo são também aceleradoras 3D, que ajudam diretamente no desempenho dos jogos, ok? Só para vocês poderem entender um pouco melhor sobre a placa de vídeo, ela é responsável pela parte de vídeo, imagem do seu computador, tá certo? Quando você tem uma placa mãe, chamada aquela que eu falei que não é integrada, né? Uma placa não é dedicada, é uma placa off-board, ok? Quando você tem uma placa off-board, você tem que comprar necessariamente uma placa de vídeo. Geralmente a gente monta um computador com uma boa placa de vídeo, um computador que vai ser direcionado para jogos, para edição de vídeo, para gráfico e etc, tá, galera? Falaremos um pouco mais. Só para a gente poder finalizar sobre a placa de vídeo,
dá uma olhadinha aqui, ó. Responsável por processar todas as informações gráficas do computador, ok? Temos dois tipos de placa de vídeo, integradas e dedicadas, onboard e offboard. A integrada é aquela que já vem com a placa-mãe, ok? Conectada. As offboards são aquelas que você vai comprar após, né, ter instalado a placa-mãe, vai ter que instalar uma placa de vídeo aí, ok? Temos vários modelos, depois a gente vai comentar um pouco mais adiante, tá certo? Mudando um pouco de assunto, avançando aí um pouquinho mais, galera, a gente entra numa das peças mais importantes, tá? No caso, nós temos aí o nosso HD, ou disco rígido, tá? Conhecido também como componente de memória em massa, pois nele podemos armazenar dados em quantidade, em grande quantidade. Tecnicamente, é conhecido como disco rígido ou HD, tá? O hard disk em inglês, tá ok? Até a década de 1980 era chamado de Winchester. Hoje esse termo caiu em desuso, e embora, né, ainda seja válido. Então, se você comentar Winchester, estamos falando do HD, tá certo? No português, disco rígido, no inglês, hard disk, ok? Galera, ele serve para quê? Para armazenar informações, ok? Eu peguei uma imagem que traz aí o SSD, né, que é o futuro, a evolução do HD. Só para vocês entenderem, eu peguei uma imagem aberta que ele mostra aqui pra gente, só marcando, ele mostra aqui pra gente um HD aberto. É o mesmo, só que aqui ele está aberto, ok? Repara que é um disco de ferro, uma agulha de ferro, onde ele vai estar girando e guardando, trabalhando com os setores, ok? Para isso daqui funcionar e você localizar a informação, então ele vai estar girando em uma velocidade muito alta, ok? Você vai conseguir visualizar e trazer as imagens. Abrir um programa, a memória vai lá, as informações, o processador processa a informação, traz a memória, abre, armazena, né? E depois, quando você vai salvar, você está salvando essa informação no seu HD. Esse processo ele é um pouco mais lento se comparado com SSD, tá? Que já é uma placa. Na verdade, não é um disco, ele é uma placa, ok? Aonde vai estar armazenando informações aí de forma muito mais agradável, mais rápido, e abrindo de forma mais rápida também, assim por diante. A gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante, tá? A quantidade de armazenamento, aqui ele já mostra que é um HD de 1 tera, tá certo? Então nós temos aí várias informações. Só quero comentar sobre algumas coisas com vocês, só para a gente formar a nossa opinião como sempre. Primeira questão. Disco que pode armazenar informações de forma permanente e não de forma volátil como a memória, ok? Então lembrando da memória, funciona com a energia, quando acaba a energia a memória desliga, tá certo? Apaga as informações. O HD não, vai ficar de forma gravada lá, de forma eterna, até que você vá lá e apague, é claro, né? Então ligou o computador, ele vai estar lá gravado, desligou, ele vai estar lá as mesmas informações, tá certo? Outra questão importante, vamos falar também sobre mídias removíveis, ok? Eu posso armazenar informações em mídias que não estão necessariamente conectadas de forma permanente no meu computador. No caso do DVD. Tem o DVD, uma mídia removível, o DVD, o pendrive, o próprio HD externo que eu posso carregar para outros lugares. Então são mídias removíveis aí, tá certo? Avançando aqui, vamos para o próximo item. Nossa fonte de alimentação, parte extremamente importante também, tá, galera? Prestem bastante atenção, porque a fonte de alimentação ela é algo que é muito importante no nosso computador. Só vou comentar algumas coisas, tá? Sobre a fonte, basicamente temos dois tipos de fonte, AT e ATX. A fonte ATX é gerenciada pela placa-mãe, enquanto a AT é comandada pelo botão liga e desliga. É muito fácil de identificar aí a fonte. Ao desligar o computador, ao desligar o seu micro, né, a tela aparece uma mensagem, aguardando enquanto o Windows está sendo desligado. E logo após, o seu computador pode ser desligado, ok? Trata-se de uma fonte AT, né? Já a fonte ATX, você gerencia ela pelo próprio Windows. Aí você clica lá no iniciar, desligar, e ele já, né, vai estar desligando as informações de forma direta, certo? O computador exibe tais mensagens, desligamento automático, trata-se do tipo ATX, então ele não exibe a mensagem anterior, ele vai exibir diretamente a opção, você clica em desligar, ele já vai mostrar o processo desligando, iniciar, desligar, e ele já desliga o computador de uma forma mais direta, tá certo? A gente vai comentar, eu queria deixar bem claro algumas questões aqui, vamos formar só a nossa opinião primeiro. Nós temos aqui, ó, primeiro, para que serve? Serve para alimentar os componentes com energia contínua. O que
que é a energia contínua, galera? Conectou o computador na tomada, ligou o seu computador, a fonte filtra essa energia e deixa ela contínua, já que quando você traz a energia, ela é uma energia que não é contínua, uma energia que nós chamamos de alternada, tá certo? Pega da tomada a energia alternada e converte em energia contínua, corrente, estável, para abastecer todos os componentes do computador, ok? Então, forme aí sua opinião em relação à nossa fonte de alimentação, tá certo? Agora, vamos só comentar uma das partes mais importantes aí também, tá, galera? Até para o funcionamento pleno do nosso computador, é importante que vocês saibam um pouco mais aí referente ao nosso gabinete. Pois bem, galera, então esse daqui é o nosso gabinete, tá? Primeira questão importante, né? Primeiramente, tentamos eliminar o mau hábito da maioria de chamar o gabinete de CPU, beleza? A CPU nada mais é do que o processador da máquina, e o gabinete é a caixa metálica dentro da qual ficam todas as placas do nosso computador, placa-mãe, HD e assim por diante. Então vamos perder esse hábito equivocado de chamar o gabinete de CPU. CPU é o processador, uma parte do processador, tá certo? Unidade central de processamento, falaremos mais adiante. Até pouco tempo atrás, o gabinete era um item básico, desprezado aí, né? Prezado pela maioria só pela parte estética, tá? E não muito pela funcionalidade. Hoje, com outra realidade, chegamos à conclusão que um bom projeto de hardware, com placas excelentes, compatíveis e de boa procedência, né, no caso, pode ir por água abaixo. Por quê? Se o gabinete não for bem analisado em função da máquina que deseja montar, o que vai acontecer? Todo aquele trabalho vai por água abaixo, tá certo? Então, existem dois formatos de gabinete. Os mini torres, que geralmente fica na vertical, e os desktop, que fica na horizontal, ok? Então, torre vertical, desktop horizontal, tá certo? Gente, então assim, todo projeto de um hardware, com placa boa, processador de última geração e etc., vai por água abaixo se você não tiver um gabinete bem preparado para aqueles componentes que serão instalados. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher o gabinete, porque é uma das partes importantes também, tá certo? E não é CPU, é gabinete. Formemos aí a nossa opinião. Primeiro, caixa externa, onde todos os componentes serão acondicionados, ok? Segundo, o gabinete terá que ser adequado para o conjunto de componentes que você está montando. Então, fica aí a dica. Espero que vocês tenham entendido essa parte aí sobre o gabinete. Gente, agora que nós temos o gabinete, com tudo isso pronto aí, com tudo isso temos o nosso computador montado? O que vocês acham? Sim? Não, não, não. Claro que não. Claro que não, né? Falta ainda os periféricos. E aí a gente vai tratar sobre os periféricos, que é uma das partes importantes também do nosso computador, tá? Quando a gente fala de periféricos, só para montar a nossa opinião aí sobre isso, né? Trata-se da parte de interatividade com o usuário, ok? Então, periféricos nada mais é do que dispositivos de entrada, saída e armazenamento. Então, entrada de informação, saída de informação e armazenamento. Quando você liga o computador, como que você consegue usar o computador? Através do monitor, do mouse, do teclado, da impressora. São periféricos extremamente importantes, tá certo? Aí, galera, só voltando aqui, existem algumas categorias, como foi falado aqui, entrada, saída e armazenamento, a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas só adiantando, mouse e teclado, periféricos de entrada de informação. Você envia informação para o computador. Monitor, caixas de som, impressora, o computador está te dando uma resposta. Ele está te mandando uma informação. A não ser que seja um monitor touch, ok? Aquele que você toca na tela e considerado de entrada e saída de informação, certo? E armazenamento, consideremos aí o HD, CDs, né? O pendrive, HD externo e etc, tá, galera? Depois falaremos um pouco mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira videoaula falando sobre a parte do nosso curso, que é extremamente importante, ok? Como eu falei lá no início, né? O hardware básico do computador para iniciantes. Então, esse é o nosso curso aí. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Eu vou entrar aqui rapidamente no canal da Agile Tecnologia, para a gente poder acompanhar algumas coisas que são importantes também, ok?
Aí eu quero mostrar, aproveitar, né, o canal da Agile Tecnologia para mostrar para vocês algumas funcionalidades, algumas coisas que são importantes sobre o nosso canal, né, as videoaulas que serão colocadas lá, como que vocês podem estar acessando, para quem não conhece, para divulgar aí o nosso canal um pouquinho também, ok? Primeiro vocês entrando aqui no site da Agile Tecnologia, você tem aqui embaixo, entrou no site, deixa logar, tem a área do aluno aqui, só para quem é aluno da Agile, ok? Só vem aqui na parte inferior do nosso site, tem lá a opção do YouTube, clicou em YouTube, ele vai direto para o nosso canal, tá certo? Clicou lá em YouTube, ele já vai direto para o canal do YouTube. Carregando o canal do YouTube, você tem acesso aqui a todas as informações, os vídeos, ok, galera? Placa-mãe, tem vários vídeos lá. Esse vídeo aqui trata-se do nosso curso de hardware básico do computador para iniciantes, ok? Então nós temos aqui o nosso canal, né, que mostra aqui, traz as informações que também são extremamente importantes. E eu gostaria de mostrar também o meu canal pessoal. Divulguem também, se inscrevam também no meu canal, tá certo, galera? Aqui tem algumas informações também que são de extrema importância aí para vocês, ok? Vou vir aqui no meu canal, dar uma olhadinha aqui. Esse é o canal Edson 7, eu sou o professor aqui que vos fala, tô falando aí para vocês. Então esse é o meu canal, se inscrevam lá também, ok? Depois eu deixo o link na descrição do vídeo e até uma próxima videoaula onde nós vamos falar sobre os componentes de uma forma mais ampla, ok? Então se preparem, estudem, leiam, revejam o vídeo e foco nos estudos, ok? Até mais!